inventa, ali se vê. O TED, na verdade, foi uma iniciativa, o TED, propriamente dito, de nós dois, minha e do Bob. Né? Eu tinha vindo do Rio de Janeiro e estava a fim de fazer teatro de novo em Porto Alegre, fazendo nosso teatrinho aqui, né? E tal. E aí eu comecei a pensar em alguém para montar alguma coisa. Cheguei a tentar convidar alguns amigos, o Valnei Costa, que é muito meu amigo, e a gente ficou viajando, muitas coisas. Quer saber, eu vou convidar um cara que tenha mais alguma linguagem um pouco mais pop, que a gente fala às vezes, né, um pouco do teatro, um teatrinho assim, que dê mais liga para ser vendido para o grande público e tal. E eu não conhecia o Bob, então eu procurei ele na internet, no Facebook, nas redes sociais, né, e mandei uma mensagem para ele, aí Bob, tá, aí a gente ficou amigo, a gente combinou aqui de vir na casa dele se conhecer e tal, a gente conversou no primeiro dia e a gente já tinha a ideia de montar um monólogo pela facilidade da montagem, né, eu também estava querendo um pouco isso, ter uma peça que eu pudesse fazer a qualquer momento, vamos dizer, com facilidade, né, ter um grupo. Telhados de Paris, em casas velhas, muda. A gente começou a viajar em várias coisas e decidimos que íamos falar de amor. Foi uma das primeiras coisas que nós decidimos, vai ser um monólogo, vai falar de amor. E então daí o Bob já começou a botar a cuca dele, que é efervescente total, né, para trabalhar. E nisso começou a vir vários links, ele vai falar, vai ser um cara, que não sei o quê. Aí ele descobriu a Alain de Botton, que a Kátia, eu acho que indicou até para ele, Alain de Botton fala algumas coisas assim. E quando vê, a gente achou o negócio do TED Talks, que fechou toda a história mesmo, né? Aí começou a dar o fio condutor certo para a história. A gente montou um texto em menos de um mês. Né? Na verdade, a palestra foi quase a última coisa, que foi o arremate final da peça, foi a ideia do TED, da palestra. E eu acho que por ser o TED, não é uma palestra qualquer, né? No final, é um super projeto, que são os vídeos mais vistos na internet, no mundo inteiro, hoje. Então, só isso eu acho que já é uma questão a se trabalhar, né? Na arte, demonstrar as coisas que estão acontecendo, esse tipo de movimentos que estão acontecendo, de migrar da TV para a internet, né? O TED Talk, tudo isso eu acho que já é muito interessante e muito rico para montar uma peça. Então a gente já tinha todo o melodrama, o melozinho do TED, sabe? A historinha do cara que se separa e tal, não vou contar tudo agora. Então, mas o TED Talks e a ideia do TED veio arrematar por final essa história. Que daí quando a gente descobriu o TED, a gente pensou, deu, tá perfeito agora, se faltava alguma nuancezinha assim pra coisa, foi isso. E foi ótimo, porque a gente não sabia muito o que ia ser, né? Quando a gente estreia, a gente não sabe muito o que vai dar. Mas eu, pelo menos, gosto muito pela interação que o palestrante pode ter, né? Pelo personagem ser um palestrante e a peça, mesmo sendo uma peça, acaba sendo uma palestra, porque ela finge ser uma palestra também, né? Vive nesse mundo, tem esse contato com a plateia. Então, eu não sei como seria se fosse outro monólogo, mas sei que esse eu consigo ficar muito à vontade com a plateia. Então isso me facilitou muito a desenvoltura ali, né, da performance do palestrante. Foi muito orgânica, assim, eu virei muito fã do Bob, não só pela pessoa que ele é, mas também pela maneira que ele me deixou à vontade, né, para estar junto com ele. O texto é dele, né, as ideias todas partem dele, as referências sempre partiram dele. Mas ele sempre me deixou estar muito junto da coisa, cada dia, todos os dias, né? Praticamente nós montamos a peça aqui na casa dele, em 2 meses no máximo, né? E foram dias que a gente ficou juntos aqui, socado, mais de 15, 20 horas, viajando, né? Conversando e contando experiências próprias sobre amor, né? Das namoradas, não sei o quê, os momentos que eu estava passando difícil, não sei o quê. Então teve essa propriedade muito grande sobre o texto, que facilitou também eu estar junto. Por ser um monólogo, eu acho que isso é muito, muito bom
para quem está fazendo, porque a gente começa a se apoderar da coisa e entra muito mais organicamente na gente do que tu pegar um texto, talvez, e ter que descobrir as nuances dele. É um outro tipo de trabalho, né? Mas esse foi muito bom, porque eu fiz muito parte da coisa toda, de escolher o que vai ser aqui, por que nós vamos colocar nessa parte, não na outra. Então foi muito orgânico, essa é a verdade, assim, a gente foi se reunindo desde o começo e no princípio era uma ideia, logo na primeira semana já era outra ideia e a gente já tinha visto, não, é essa a ideia mesmo, tudo ficou para trás, vamos dar partida daqui, e o Bob começou a trazer referência e não parava, porque o TED era para ter talvez 2 horas, né? A gente teve que cortar muita coisa e eu fiz parte de tudo, então é um texto que eu acho que eu tenho uma colaboração artística, né? Porque a história é do Bob, o texto é dele, mas ele sempre deixa muito aberto pra gente estar, pelo menos no caso do TED, pra mim sempre tá ali. E não só eu, até pessoas que são amigos, a Cláudia Tars, a Katia Suman, a Paula Taitobon, a Cynthia Werrer, colaboraram muito com o texto, assim, mesmo que seja pouquinhas coisas às vezes, mas pra gente aqui, uma coisa que outros traziam às vezes, nos abria um mundo pra ir explorando, né? Em relação ao que a gente queria dizer com essa fase que o homem passa de separação, de se reapaixonar, né? Desse homem moderno hoje com as redes sociais e com toda essa, talvez, dificuldade que tem hoje de se aventurar no amor por ser uma coisa que está tão volátil, está tão modificada hoje, né? Pelas estruturas de comportamento e de tudo mais que se pode colocar. O TED é uma peça que a gente não sabia se ia ser tão divertido, não, mas é uma peça muito divertida, eu acho que eu posso falar isso. Mesmo nos públicos mais frios que eu enfrentei agora no interior, pouca gente, assim e tal, que às vezes muda, né, diferente daqui da Casa de Cultura, que foi um sucesso, sempre lotado, e tem aquele fervor da risada do público. É uma peça onde as pessoas podem ir ver uma história e se divertir, e conta a história de um homem contemporâneo, de 30 anos agora, e de toda essa dificuldade de que é se separar, se apaixonar. É a história de um cara que conheceu cedo, uma mulher, de muita gente que tem ainda aí, né? Acaba namorando uma menina aos 17 anos, por ali, arruma uma namorada, fica 10 anos com a pessoa, aí chega lá nos 30, talvez dá alguma coisa errada, vai saber as coisas que acontecem, né? Não precisa ser ruim ou bom, né? Às vezes uma mudança na nossa vida até traz coisas novas e novos saberes. Mas é um personagem muito carismático, assim, eu acho ele um lindo, gente, eu acho o Ted lindo, né, um querido, assim, as mulheres adoram ele também, porque ele transita ali nesse lugar do homem que tá tentando ter um casamento, é um homem que realmente acredita no casamento e na vida a dois, porém ele leva uma guampa, né, posso dizer isso, eu acho que não tem problema, ele leva uma guampa, né. E como toda pessoa que talvez não está esperando uma mudança assim, acaba se abalando e começa a ter que viver meio que na marra. Às vezes a coisa tem uma frase muito boa, né? Que a gente até posta, às vezes, que eu gosto muito, que o TED fala que a gente simplesmente enlouquece de liberdade e pira de carência, né? Que eu acho que é uma coisa que a peça tem, que muitos se identificam. Mudas em blocos que o engano fez. E o TED também é uma comédia filosófica, né? Nós usamos como base, como eu gosto muito de filosofia, o Bob também, a gente não queria fazer nada piegas ou que fosse só besteira, como esse, sei lá, um monte de coisa que tem na internet, por sinal, por isso a gente gostou do TED, né? Porque são assuntos muito bons. E aí a gente usa como referência o Banquete, de Platão, além de Buton, Ensaio de Amor, muito bom, né? Que é da onde a gente tirou mais ou menos um pouco do fio condutor da história do TED. André Gorz, um cara que o Bob achou, Vasculhando sobre Amor, que é um livro lindo, rápido de se ler, eu falo sobre ele na peça, não vou contar porque é uma das cenas lindas, contar a história desse homem. Schopenhauer, o grande filósofo do amor, e Bauman, o grande sábio das novas relações, que não estão durando muito aí, né? Então o TED, essa comédia filosófica, ela parte dessa palestra, ele é um palestrante que chega para dar uma palestra, mas como se fosse uma palestra diferente, né? Ele vai misturando coisas da vida dele na peça e contando partes da vida do TED, né? Os desamores e algumas aventuras amorosas também, algumas transas mal sucedidas, coisas assim que são engraçadas e tal.
E com a ajuda dos grandes filósofos, ele vai tentando responder as perguntas que parecem estar sempre, em muitas pessoas pelo menos, né? Se vale a pena amar, né? Se vale a pena realmente se aventurar numa vida a dois, porque é tão difícil estar sozinho também em alguns momentos, né? Quando ele recém se separa, porque que a gente acaba às vezes perdendo controle, fazendo coisas que a gente nem quer, situações talvez, né? No amor que a gente nem está propício a estar mas fica aquela coisa do recém-separado. E com um final lindo, que eu adoro também, que eu não vou contar o final, né? Mas permeando toda essa palestra, mostrando dados, a gente trabalha muito com estatísticas na peça também, mas estatísticas meio loucas, tipo que os casais, quanto mais fome eles têm, mais briga e mais agressivos eles ficam. Comprovado, né, por um estudo americano, né, que pode chegar até mesmo ao nível de agressividade só por casais que têm fome ou não, para ver, né, como talvez o negócio da pobreza pode até mesmo influenciar na vida aí, ou não, né, vai saber. Mas enfim, o TED é essa peça, essa comédia filosófica e romântica ao mesmo tempo, que vocês todos estão convidados a ver, dia 12, 13 e 14, no novo Teatro da Santa Casa, né, às 21 horas. Os ingressos estão à venda na Lancheira do Parque, na Clean, Espaço de Saúde, na Multilentes, Ótica Multilentes. E é isso, vai ser muito bom. Vai ter um dos dias, sexta-feira ou sábado, que nós vamos gravar a peça também. Talvez vamos conseguir fazer um DVDzinho, alguma coisa legal. E espero todos lá, de coração. Se preparem, eu garanto umas boas risadas e também que todo mundo vai se identificar um pouco com o TED. Mas tem no outono uma luz que acaricia essa dureza cor de giz.